Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, os alunos que acompanham com seus professores a sessão de hoje, sejam muito bem-vindos. Aqueles que nos assistem também pela TV Sinal. Senhor presidente, hoje, mais uma vez, nós tivemos uma cena, deputado Arilson, para dizer o mínimo, dantesca. Poderia dizer que ela é, talvez, não piegas, porque piegas não é, mas que ela é vulgar. Deputado Galo, Vossa Excelência que acabou de usar a tribuna, deve ter visto na apresentação de hoje aquilo que todos estão discutindo. Vossa Excelência que é da comunicação, e eu falava aqui ao deputado Arilson, uma cena que me envergonha enquanto brasileiro, mas me envergonha enquanto deputado. Ver um presidente da República usar de forma vulgar, chula, ridícula, a apresentação que deveria ser do Produto Interno Bruto, que, aliás, o PIBinho de 1,1%, o pior dos 5 últimos anos. E o senhor Jair Bolsonaro, em mais um ato de covardia, faz o quê? Debate com os jornalistas, diz que realmente o problema é que não há condições do país crescer, que as suas emendas não estão produzindo efeito, as suas leis não estão produzindo efeito, que o seu governo não está produzindo efeito, que a reforma da Previdência não surtiu o efeito que era previsto, que a reforma trabalhista não surtiu, que o Estado não investir é um erro? Não. Ele chama um comediante, se é que dá para se chamar de comediante, uma figura que vem para apresentar o resultado do PIB. E quando perguntado, distribui banana para os jornalistas e o senhor Jair Bolsonaro, aquele talvez protótipo um dia de presidente, e que hoje mais parece um fantoche de presidente, fantoche do senhor Paulo Guedes, fantoche do senhor ex-juiz Sérgio Moro, fantoche do capital internacional e nacional, vira e fala PIB, PIB, o que é PIB? Eu até acho que a gente poderia achar que ele estava brincando, mas sabe o que eu acredito, o senhor Jair Bolsonaro falou sério, ele não sabe o que é PIB. A sua ignorância é de tal forma grande que ele não sabe o que significa Produto Interno Bruto. Não sabe que 1,1 no Produto Interno Bruto é uma tragédia para o país. E como disse aqui o deputado que já anteriormente usou essa tribuna, deputado Arilson, não adianta culpar os governos anteriores, porque nós, Partido dos Trabalhadores, saímos em 2016 por um golpe dado. E agora tem aqueles que estão governando o país que dão respostas. E o PIB do ano passado, delegado Recalcati, foi de 1,1, o pior dos últimos 5 anos. Isso revela a tragédia que tem sido o nosso país. Especificamente, eu quero falar da questão ambiental e da questão de saúde pública, que ambas estão andando juntas. A destruição ambiental que nós temos visto nesse governo é uma tragédia nunca vista no nosso país. Está produzindo outras tragédias que nós temos acompanhado, inclusive, todos os dias, e agora não venham reclamar que as chuvas aqui e ali, ou as queimadas, são obras do divino. Não são. São erros que foram cometidos ao longo desse tempo. Agora, eu fico me perguntando, será que o escárnio do senhor Jair Bolsonaro está relacionado diretamente àquilo, deputado Goura, que Marx dizia na abertura do 18 Brumário de Napoleão Bonaparte, quando ele fala que a história se repete, por assim dizer, 2 vezes. A primeira como tragédia e a segunda como farsa. Nós estamos vivendo uma farsa. Seria uma comédia, se não fosse trágica, mas é uma farsa. E é uma farsa que atinge a todos os brasileiros, independente de terem votado ou não terem votado, independente de terem feito campanha ou não terem, de terem acreditado ou não terem, porque nós podemos ter questionamentos, mas o senhor Jair Bolsonaro foi eleito e nós respeitamos as eleições, diferente daqueles que no dia 15 querem dar o golpe, contra o Congresso, contra essa Assembleia, contra o STF. Nós respeitamos as instituições, mas não dá para nós nos calarmos quando nós vemos a saúde pública, um ajuste fiscal que trouxe 20 bilhões de perdas para a saúde pública. 20 bilhões.
Nós estamos vivendo uma epidemia de sarampo. O Paraná vive uma epidemia de dengue. Hoje de manhã eu vi o jornal, mais de 30 pessoas já morreram por conta da dengue. Nós estamos preocupados com o coronavírus, porque afinal esse mata a todos, não mata só pobre. Como também a febre amarela mata só pobre, como a pobreza em si é um dos grandes motivos das tragédias que nós temos vivido. Agora, parece que essa não é a preocupação do governo. Os dados constantes de uma publicação do Conselho Nacional de Saúde, a partir das análises feitas pelo economista Francisco Funcia, assessor técnico do Conselho, levam em conta o cenário da Emenda Constitucional 95, quando foi aprovada, em dezembro de 2016. A queda de recursos está relacionada à desvinculação do gasto mínimo de 15% da receita da União com a saúde. Em 2017, quando a emenda passou a valer, os investimentos em serviços de saúde pública, deputada Luciana, representavam 15,77% da arrecadação da União. Em 2019, os recursos para a área da saúde representaram 13,54%. Isso significa uma queda que a saúde teria um orçamento de cerca de 142 bilhões, passou a 122 bilhões, uma diferença de 20 bilhões de reais. Dados do relatório resumido da execução orçamentária, feitas pelo secretário do Tesouro Nacional, divulgada pelo jornal O Globo, revelam que o novo regime fiscal estabelecido pela regra do teto de gasto trouxe perdas de 9 bilhões para a saúde. Pela norma anterior, deveriam ter sido aplicados 14,5% da corrente líquida, deputado Arilson, o equivalente a 131 bilhões na saúde. O senhor sabe quanto foi aplicado? 122 bilhões. Nós estamos perdendo todos os anos 9, 10, 15, 20 bilhões de reais. As perdas causaram impactos em programas como Farmácia Popular, 2 bilhões e 370 milhões de reais. As despesas, que antes eram 2 bilhões e 540 milhões no ano anterior, caíram para 2 bilhões e 370. As despesas para fomento e pesquisa recuaram de 27,4 para 139 milhões em 2019. Os valores empenhados, autorizados para vacinas e vacinação, e aí, deputado Michele, aqui entra a epidemia de sarampo, ficaram 12% menores, caindo 4,83 bilhões em 2018 para 4 bilhões e 250 milhões no último ano. 57% do limite autorizado para todo o ano passado, apenas 57%, foi de fato gasto pelo Ministério da Saúde. A própria Secretaria do Tesouro Nacional projeta um envelhecimento da população que vai exigir investimentos adicionais de 50 bilhões entre 2020 e 2027. Para onde e de onde virão esses recursos, ninguém sabe. Isso, senhores deputados, é a situação de um regime perverso, deputado Nelson Justo, que não consegue entender que o Brasil está entre os países mais desiguais do mundo. Eu via ontem, deputado, um estudo feito a partir dos dados da Oxfam, onde ela mostra que os 9 homens ou instituições às quais são vinculados a eles, mais ricos do mundo, têm hoje o patrimônio e a renda de 2 bilhões e 370 milhões de pessoas. É absolutamente impensável nós termos uma democracia razoavelmente sólida em países, por exemplo, como o nosso, onde 5 pessoas têm a renda de 120 milhões de pessoas. Onde o Estado acha que vendendo tudo irá resolver os problemas. Não irá. Sabem os senhores que quem investe é o Estado. Sabem os senhores que não há investimento privado sem que haja investimento estatal, público. Sabem os senhores que o que nós vivemos no Paraná é falta de investimento em saúde, é falta de investimento em educação, é falta de investimento em segurança pública, na mesma linha que vem o governo federal fazendo. E sabem os senhores que esta é uma tragédia anunciada. Portanto, hoje o Paraná vive com uma epidemia de dengue, mas uma epidemia de dengue que não nasceu do nada. Uma epidemia de dengue que já vem se acumulando ao longo dos anos e vem sendo anunciada. Assim como o sarampo que voltou, depois de 10, 15, 20 anos. Assim como outras tragédias que estão acontecendo. Para alguns isso não é problema, até porque não precisam da saúde pública, não precisam de segurança pública, não precisam do ensino público. Para aqueles, deputado Recalcati, que... Deputado, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Um minuto para concluir, senhor presidente. Para aqueles que precisam de um país que não seja
a meca do capitalismo, apenas como dado, a meca do capitalismo dos Estados Unidos, durante a epidemia, as epidemias, a diferença entre os países com o sistema universal de saúde e os Estados Unidos ficou mais gritante, conforme uma reportagem feita hoje pelo New York Times, onde mostra que uma família com suspeita de coronavírus recebeu uma conta de quase $4.000 para procurar um serviço de saúde. Talvez seja isso que queiram alguns. A saúde privatizada, o ensino privatizado, a educação privatizada, a segurança privatizada, o país privatizado e meia dúzia de pessoas muito ricas e a maioria absoluta na miséria absoluta. Por isso, senhores, nós do Partido dos Trabalhadores continuaremos sempre fazendo a defesa do Estado público, do serviço público, porque nós entendemos que é o único espaço democrático, é o único espaço que, de fato, pode ser acessado por todos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.